Bem-vindo de volta ao Filme Homem. Hoje vou mostrar para vocês um filme de comédia de fantasia de 2019. O Cara em Mim. Spoilers à frente. Atenção. E tome cuidado. Dong-Eun é um estudante do ensino médio. Um dia, ele cai do telhado e esbarra em Panzo, um transeunte. Panzo é membro de uma organização criminosa. Quando os dois homens acordam no hospital, descobrem que trocaram de corpo. O início do filme mostra um homem chamado Panzo que trabalha como chefe de gangster. Ele mora em um apartamento com sua esposa Suyan. É claro que o trabalho no mundo dos gangsters não pode ser separado da violência. Certa vez, Panzo enviou seu cúmplice chamado Manchu para visitar uma fábrica de madeira. Seu objetivo ali era forçar o dono da fábrica a assinar uma carta de relocação. O velho dono da fábrica, que havia recusado anteriormente, finalmente concordou depois de ser ameaçado de ter suas mãos cortadas. Por outro lado, Panzo, que estava jantando, foi visitado pelo chefe Yang, um chefe de gangster que se tornou seu rival. Lá eles entraram em uma conversa desagradável. Descobriu-se que eles estavam brigando pela herança do sogro de Panzo, que não era outro senão o chefe do gangster. Um dia, Panzo parou em uma loja de ramen que costumava visitar quando era o mais jovem. Acontece que o dono da antiga loja se mudou e foi substituído por outra pessoa. Isso faz com que seu macarrão favorito tenha um sabor diferente do que costumava ser. Daí finalmente houve uma discussão com uma velha que era a nova dona da loja. Dentro da loja havia também um estudante nerd chamado Dong-Eun saboreando seu macarrão ramen. Dong-Eun, que parecia estar com pressa, não pôde pagar por sua comida porque perdeu sua carteira. Finalmente a velha dona da loja disse a Panzo para pagar pela comida de Dong-Eun. O rosto de Panzo parece um pouco irritado por causa disso, mas a velha parece seduzir Panzo e garante a ele que ela dará um presente a Panzo. A cena mudou para o telhado do prédio da escola. Parecia que Dong-Eun queria pegar um sapato que estava preso na antena. Aparentemente foram os amigos de Dong-Eun que o intimidaram. Dong-Eun tentou pegar os sapatos com cuidado, mas de repente ele escorregou e caiu bem em cima de Panzo, que estava embaixo dele. No final, ambos perderam a consciência. Para encurtar a história, Panzo acordou e percebeu que agora estava dentro do corpo de Dong-Eun. Enquanto isso, Dong-Eun pode estar dentro de seu corpo inconsciente. Panzo parecia muito confuso com o que estava acontecendo. Não muito tempo depois que o pai de Dong-Eun veio, descobriu-se que o pai de Dong-Eun era o velho dono da fábrica no início do filme. O pai de Dong-Eun recebeu notícias do médico de que seu filho tinha uma ligeira perda de memória. Mesmo que o que estava dentro do corpo de seu filho fosse Panzo. O pai de Panzo, que achava que seu filho era frequentemente intimidado, finalmente decidiu vir à escola para descobrir, mas infelizmente a escola não forneceu uma resposta satisfatória. A partir daqui, Panzo tomou a iniciativa de encontrar o culpado. A alma de Panzo, presa no corpo de Dong-Eun, teve que viver a vida como um estudante que muitas vezes era intimidado na escola por causa de seu físico gordo e covarde. Enquanto na escola, Panzo começou a lidar com os bandidos na escola e defendeu um aluno que estava sendo intimidado. Panzo conseguiu assustar os bandidos na escola, obviamente, porque Dong-Eun está agora em um chefe de gangster. Não satisfeitos em serem espancados por Panzo, os alunos estavam procurando problemas novamente, intimidando outros alunos nerds. Novamente Panzo apareceu e imediatamente lhes ensinou uma lição. Vendo Panzo também conseguiu confiscar seus telefones celulares. Quando ele abriu a galeria de telefones celulares, ele encontrou um vídeo de Dong-Eun sendo intimidado pouco antes de cair. Agora finalmente ele sabe por que Dong-Eun caiu do topo do prédio. No dia seguinte, Panzo devolve o celular e ameaça denunciar a polícia se os alunos causarem problemas novamente. Por outro lado, a esposa de Suyeon Panzo, que está tendo um caso, é subitamente pega e visitada pelo chefe de Yang. O chefe de Yang convida para trabalhar juntos para obter a herança do chefe do gangster, que não é outro senão o pai de Suyeon. Para esconder o escândalo, a esposa de Panzo finalmente coopera com o chefe de Yang. Naquela noite, Panzo foi a Manchelle pedir ajuda. A princípio Manchelle não reconheceu Panzo, que estava no corpo de Dong-Eun. Depois de uma discussão bastante séria, Panzo finalmente convenceu Manchelle. No dia seguinte, Panzo acidentalmente conheceu Yeon-song, o aluno que ele defendeu quando sofreu bullying na escola. De repente uma mulher veio até eles. Ela era logo a mãe de Yeon-song. Panzo pareceu surpreso ao ver a mulher. Descobriu-se que esse logo era sua ex-namorada. A própria Yeon-song foi criada sem pai. Panzo se perguntou quem era o pai biológico de Yeon-song.
Panzo finalmente teve a iniciativa de fazer um teste de DNA. Para confirmar isso, ele tirou o cabelo da cabeça de Panzo e Yeonjong. Panzo fica muito surpreso quando descobre nos resultados do teste que Yeonjong é sua filha biológica. Ao saber desse, Panzo ficou decepcionado porque a aluna que havia sofrido bullying na escola era sua filha. Panzo então pediu a Manchu para quebrar a perna do estudante travesso que muitas vezes intimidava seu filho. Mas obviamente Manchel recusou porque Manchu não queria machucar uma criança. Panzo finalmente tentou se aproximar de Minlog e Yeonjong. Ele ofereceu a Yeonjong para fazer aulas de autodefesa para que ela pudesse lutar quando estivesse sendo intimidada. Panzo também pretende cuidar do corpo de Donghyun. Com o corpo de Donghyun, Panzo está finalmente se aproximando de Min Mi-soon. Longa história curta. Depois de um Panzo de treino bastante duro, finalmente conseguiu alcançar seu corpo ideal. Sua transformação deixou os alunos de sua escola maravilhados e fascinados ao vê-lo. Depois da escola, Panzo parou em sua casa, onde Panzo visitou a casa de Yeonjong. Lá Panzo viu uma foto de Yeonjong em sua infância. Parece que Panzo lamentou não poder acompanhar a infância de Yeonjong. Um dia, o pai de Donghyun foi visto que tinha acabado de terminar o trabalho, mas a caminho de casa ele foi bloqueado por um grupo de gangsters que queriam cobrar uma dívida. Quando ele estava prestes a ser espancado, Panzo de repente veio para ajudar, mas o pai de Donghyun o parou porque ele não queria que seu filho se machucasse. Como resultado, ele foi espancado até ficar inconsciente. Panzo, que não aceitou mandar Manchu dar uma lição aos bandidos, Manchel venceu todos eles facilmente. Descobriu-se que Manchu tinha habilidades marciais muito boas. Na escola, parece que Kim Jong conseguiu superar os alunos que gostam de intimidá-la, até que um dia um bêbado me assediou logo em sua loja. O bêbado foi imediatamente espancado por Donghyun. A partir deste incidente, a alma convertida começou a ser descoberta. Eu logo parei de Donghyun e perguntei por que a natureza dele era semelhante à de seus ex-namorados. Donghyun finalmente admitiu que a verdadeira alma em seu corpo era Panzo. Inicialmente eu logo não acreditei, mas no final Panzo conseguiu convencê-la. Infelizmente o Panzo não recebeu uma boa resposta, mas logo fiquei com muita raiva porque ele o havia deixado. Depois da escola, Yeonjong foi convidado para uma festa por um amigo da escola. Com uma expressão envergonhada, ele e Yeonjong aceitaram o convite. Finalmente Yeonjong veio para a festa. Acidentalmente um aluno ouviu a conversa sobre Yeonjong que teria problemas na festa. Enquanto Panzo não pôde vir à festa para acompanhar Yeonjong porque ele tinha um encontro comigo Mi-soon em um café. Novamente Panzo se desculpou com ela. Eu logo ainda está com raiva do passado dela, mas não consigo perdoá-la. Quando eu logo quero ir, Panzo abraça e eles acabam se beijando naquele lugar. No entanto, isso me deixou ainda mais irritado e deu um tapa no Panzo. Quando Panzo quis segurá-la novamente, de repente um aluno ligou para ele e disse que Yeonjong estaria em apuros. Ouvindo este, Panzo imediatamente correu para o local da festa. Com certeza Yeonjong foi maltratado e intimidado por delinquentes da escola. Não muito tempo depois que Panzo veio buscar Yeonjong. Quando eles estavam prestes a sair, o Panzo foi detido por eles e finalmente uma briga começou. Mas Panzo é muito fácil de vencer todos eles. Longa história curta, Panzo encontra Manchu em algum lugar. Manchel ouve informações de que a esposa de Panzo está conspirando com o chefe de Yang. Panzo finalmente pediu a Manchu que enviasse uma carta ao sogro. Por outro lado, Yeonjong está se aproximando de Panzo. Ela começa a gostar de Panzo e expressa seu amor por Panzo, mas Panzo obviamente se recusa. Uma noite, o chefe Yang entra sorrateiramente na sala onde o corpo de Panzo está sendo tratado. Ele planeja matar Panzo, que ainda está inconsciente, mas Donghyun, que estava no corpo de Panzo, acordou de repente. Yang, chefe, ficou chocado ao ver isso. Então ele caiu e desmaiou. Donghyun então foi para casa e conheceu seu pai. Donghyun estava confuso porque ele estava no corpo de um homem adulto. Seu pai estava obviamente chocado e confuso. Não muito tempo depois que Panzo veio e explicou tudo, Panzo também pediu a Donghyun para consertar seu relacionamento comigo, Mi-soon. No dia seguinte, na loja Mi-soon, Panzo perguntou a Donghyun que estava em seu corpo para agir como se eles tivessem retornado aos seus respectivos corpos e me pediram desculpas logo, mas eles foram repentinamente visitados pelo chefe Yang com seus homens. Novamente Panzo estava envolvido na luta. Inicialmente Panzo parecia ser capaz de superá-los, mas devido a estar em menor números, finalmente fez Panzo perdido e encurralado.
Aqui o chefe Yang não sabia que o refém era Panzo que estava no corpo de um colegial, então ele logo saiu e ameaçou explodir um cilindro de gás que poderia matar todos eles. Não querendo morrer, o chefe Yang finalmente desistiu e foi embora. Então houve um momento de emoção entre eles. Eu logo fui visto se aproximando do corpo real de Panzo. Ela viu o rosto de Panzo que ela não via há muito tempo e finalmente eu logo pude perdoar Panzo. A cena mudou na casa do pai de Suyan. Suyan também descobriu que estava traindo depois que seu pai leu a carta de Panzo. O pai finalmente ligou para Panzo. Panzo, que ainda estava no corpo de Donghyun, não pôde deixar de enviar Donghyun para conhecer seu sogro. Ele pediu a Donghyun para seguir suas instruções usando dispositivos eletrônicos. No começo tudo correu bem, mas Suyan não aceitou e finalmente ela descobriu o segredo de Panzo. A esposa de Panzo disse que Panzo também a estava traindo e teve um filho. Panzo, que estava no carro, pediu a Donghyun para dizer que era um mal-entendido, mas o sinal para o dispositivo de assistência foi cortado. De repente, Donghyun disse inocentemente que estava disposto a desistir de sua posição como sucessor do grupo Anho. Parece que Donghyun queria que Panzo se separasse do mundo dos gangsters e melhorasse sua vida comigo Misun. Panzo estava esperando por Donghyun na frente da casa. Em vez de repreender Donghyun, Panzo, em vez disso, disse obrigado a ele. Suyan, que ainda não aceitou a decisão de seu pai, de repente tentou acertar Panzo e Donghyun em alta velocidade, mas Panzo conseguiu salvar Donghyun, mas foi ele quem foi atingido. Enquanto no hospital Panzo estava morrendo, tentado explicar tudo para Yeonzong. Panzo também se desculpou por seu passado, mas Yeonzong ainda parecia confuso. Panzo finalmente desmaiou e foi seguido por um Donghyun inconsciente. Durante a operação, Donghyun viu a velha que conheceu na loja. Parecia que ela queria ajudar Panzo a consertar seu passado. 6 meses depois, ambos estão vivendo normalmente novamente. Donghyun está de volta à escola e Panzo está vivendo feliz com sua família. Curta e se inscreva para assistir mais vídeos como esse. E não se esqueça de ativar as notificações. Obrigado por assistir.